Aleluias. Glorificado e exaltado é o santo nome do Senhor Jesus. Salve, meus amados irmãos, com a gloriosa e amada paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o Bispo Edson. Veio aqui dar início a mais uma palavra de meditação para as vossas vidas. Programa intitulado A Verdade que Liberta. No livro de Josué, no capítulo de número 1 e no versículo de número 5, diz assim: Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Aleluias. Que palavra maravilhosa, né, amados? Da parte do nosso Deus. Quem foi Josué? Josué foi escolhido para ser o sucessor de Moisés. Josué sucedeu Moisés como líder de Israel. Tinha as qualificações de um líder. Aleluia a Deus. Deus o escolheu, conforme diz lá em Números 27, versículo 18 ao 23. Ele era uma das duas testemunhas oculares vivas, das 10 pragas e da saída do povo do Egito. Ele foi ajudante pessoal de Moisés no período de 40 anos. Dos 12 espiãs que foram enviados para espiar a terra prometida de Canaã, só Caleb e Josué mostraram completa confiança em Deus. Só eles tinham alta confiança de que Deus o ajudaria a conquistar a terra de Canaã. Aleluia a Deus. E por ter ajudado Moisés durante muitos anos, Josué estava preparado para assumir o comando da nação. É lógico que toda mudança exige, que toda liderança exige uma mudança, aleluia a Deus. Isso é comum em todas as organizações, aleluia a Deus, e entidades também, aleluia a Deus. Nós vimos, amados, a história de Josué tem início com os hebreus. Com os hebreus acampados num lugar chamado Acácia. Os israelitas estavam sob o comando de Josué. Eles estavam prontos para entrar em Canaã. Mas antes que a nação começasse a conquista, Josué recebeu instruções da parte de Deus, conforme aqui no capítulo 1, versículo 1 ao 18. A nação inteira se preparou-se para cruzar o rio, um rio que transbordava por causa das chuvas da primavera. Mas após os espias retornarem de Jericó com um relatório positivo, que tudo estava ok para a prosseguida do caminho do povo, Josué preparou os príncipes, o povo para a conquista, enquanto os sacerdotes carregavam a arca através do rio. As águas pararam de fruir e a nação inteira cruzou o seu leito com os pés em terra, em direção à terra prometida. Mas após cruzar o rio Jordão, os israelitas acompanharam em Gilgal, aonde eles renovaram seu compromisso com Deus e celebraram a Páscoa e a festa que comemorava a libertação do Egito. Enquanto Josué fazia os planos para atacar Jericó, um anjo lhe apareceu. E quando esse anjo lhe apareceu, a cidade de Jericó estava toda murada. Era uma formidável fortaleza. Mas quando Josué seguiu os planos de Deus, os grandes muros não foram obstáculos. A cidade foi conquistada apenas através da obediência e da marcha do povo. A vitória não poderia continuar sem obediência a Deus. Este foi o motivo pela qual a desobediência de um homem de Acã causou a derrota de toda a nação na primeira batalha contra Ai. Porém, após o pecado ter sido reconhecido e punido por Deus, Deus mandou que Josué tivesse coragem novamente e lutasse contra a cidade de Ai. Desta vez a cidade foi tomada. Exaltado é o nome do Senhor Jesus. Não demorou nada, o povo de Ai, aquele exército, foi derrotado. Josué construiu um altar no Ebal, ali no Monte Ebal. Então o povo dividiu-se, metade ao pé do Monte Ebal e a metade ao pé do Monte Gerizim. Os sacerdotes colocavam-se entre os dois com a arca. Dois estavam com a arca do testemunho nas mãos, enquanto Josué lia as leis
de Deus para o povo, para todas as pessoas. E logo após eles terem reafirmado a sua aliança com Deus, os líderes israelitas cometeram um grande erro de julgamento. Foram induzidos a fazer um tratado de paz com a cidade de Gibeão. Os Gibeonitas estavam fingindo que tinham viajado a uma longa distância e desejaram estabelecer um tratado com os israelitas. Os líderes fizeram um acordo sem consultar Deus, sem a direção de Deus. O engano foi logo descoberto, mas pelo fato de já ter sido firmado aquele compromisso, Israel não poderia voltar atrás com a sua palavra. Como resultado, os gibeonitas salvaram suas próprias vidas, mas tornaram escravos de Israel. Aleluia a Deus. No início do livro de Josué, nós vimos aqui registro de que os israelitas estão acampados ao longo da margem leste do Rio do Jordão, a margem da terra prometida, onde terminariam o seu luto pela morte de Moisés, conforme está lá em Deuteronômio 34, versículos 7 e 8. 40 anos atrás, após completar o período de luto, Moisés, que tinha acabado de morrer, os israelitas tiveram a oportunidade de entrar na terra prometida, mas não confiaram no poder de Deus. E como resultado, por sua falta de confiança, Deus não permitiu que eles entrassem na terra, mas fez com que eles peregrinassem pelo deserto até toda a geração desobediente. E essa geração desobediente morreram no deserto, durante as suas peregrinações no deserto. Aleluia a Deus. Os israelitas, eles não cumpriram a lei de Deus, mas a nova geração que viria através de Josué ensinou a nova geração a obedecer a Deus para que eles pudessem entrar na terra prometida, que é também chamada de Canaã. E à medida que as crianças cresciam, elas eram constantemente lembradas de que a fé e a obediência a Deus traria vitória para elas. Resumindo, o segredo é confiar e não desanimar. A vitória nossa vem da obediência à palavra de Deus. Aleluia a Deus. E aí sim nós vamos viver essa palavra que está escrita aqui. Ninguém vai ter diante de ti. E todos os dias da tua vida, como Deus ele foi com Moisés, vai ser com você também. Deus vai ser contigo. Ele não vai te deixar e nem vai te desamparar. Até mesmo antes que todas as suas promessas sejam cumpridas sobre a sua vida. Aleluia a Deus. A nova tarefa de Josué consistia principalmente em liderar mais de 2 milhões de pessoas. Pessoas estranhas a qual ele não conhecia. Seria um grande desafio para ele. Mas Josué, ele sabia que ele tinha um grande trabalho pela frente, um grande desafio, mas ele sabia que Deus era com ele. Aleluia a Deus. Deus estava no comando da situação. Assim como o Senhor esteve com Josué, Ele está conosco. Quando enfrentamos novos desafios, podemos não conquistar nações, mas diariamente nós enfrentamos situações difíceis. Enfrentamos pessoas atribuladas, tentações, porém Deus promete que nunca vai nos abandonar, promete que nunca vai nos deixar de nos ajudar. Quando você pedir para o Senhor que Ele dirija os seus passos, você tenha certeza que você vai enfrentar grandes desafios na sua vida, mas essas muralhas de Jericó elas vão cair por terra, porque o Senhor está no comando da situação. Aleluia a Deus. Deus concedia descanso para os israelitas. Eles eram pessoas assim que, enquanto estavam na direção de Deus, pessoas excelentes. Mas depois que passaram pelo deserto, a incredulidade tomou conta dos seus corações, mesmo vendo tantos milagres da parte de Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa para você, aleluia a Deus. A nossa caminhada com Cristo ela é longa, mas uma coisa é certa: a vitória está logo adiante, amado, à sua espera. Não desista, não desista. Deus é contigo, por onde quer que tu andares. Que Deus abençoe, fique na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluias. Glorificado e exaltado é o santo nome do Senhor Jesus.
Saúde, meus amados irmãos, com a gloriosa.